Existem crimes que são resolvidos pela ciência. Existem crimes que são resolvidos por confissões. E existem eventos que acontecem nas dobras da realidade, onde a lógica policial e a física parecem não funcionar. Imagine a cena. É agosto de 1966. Estamos no Morro do Vintém, em Niterói. O cenário é de vegetação fechada, difícil acesso, barro e umidade. 2 homens são encontrados deitados de costas. Eles vestem ternos impecáveis, sobretudos impermeáveis, e não têm nenhuma marca de violência em seus corpos. Mas o que transformou esse caso em uma lenda mundial estudada pela NASA, por ufólogos e pela Interpol, não foi a morte deles. Foi o que eles usavam sobre os olhos. Máscaras de chumbo, feitas à mão, projetadas para bloquear a visão ou proteger os olhos de uma luz que nós, meros mortais, não deveríamos ver. Ao lado deles, um bilhete com instruções bizarras que parecem ter saído de um filme de ficção científica. Hoje, no Central de Casos, nós vamos subir a trilha do Morro do Vintém para desvendar o caso mais estranho da história do Brasil. Prepare-se, o mistério das máscaras de chumbo começa agora. Para entender o fim, precisamos entender quem eram esses homens. É muito comum que, em casos misteriosos, as vítimas sejam retratadas apenas como loucos ou ingênuos. Mas Manuel Pereira da Cruz e Miguel José Viana eram homens inteligentes, funcionais e respeitados em sua comunidade. Eles moravam em Campos dos Goitacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. Manuel tinha 32 anos e Miguel, 34. Ambos eram técnicos de eletrônica. E isso é um detalhe crucial. Eles trabalhavam consertando TVs e rádios. Eles entendiam de ondas, frequências, eletricidade. Além da eletrônica, eles compartilhavam uma obsessão: o espiritismo científico. Nos anos 60, o Brasil e o mundo viviam uma febre ufológica. A corrida espacial estava no auge. A fronteira entre ciência e misticismo era muito tênue para muita gente. Manuel e Miguel acreditavam que podiam usar a tecnologia para se comunicar com o além ou com seres de outros planetas. Eles não viam isso como magia. Eles viam como ciência avançada. Manuel era o líder dessa dupla. Testemunhas dizem que, nos dias que antecederam a viagem, ele estava agitado. Ele falava sobre um teste definitivo. Ele disse a amigos que, após esse teste, ele voltaria com a resposta para todos os segredos, ou com poder, ou com muito dinheiro. Eles juntaram uma quantia considerável, cerca de 2.300.000 cruzeiros antigos, dinheiro suficiente para grandes compras na época. A desculpa oficial para as esposas? Eles iriam a São Paulo comprar um carro e peças para a oficina. Mas o destino real era Niterói. E a missão não era comercial, era cósmica. Vamos traçar a linha do tempo, passo a passo, do dia 17 de agosto de 1966. Às 9 horas da manhã, eles pegam o ônibus em Campos. Às 14h30, eles chegam à rodoviária de Niterói. O tempo está fechando. Niterói é úmida e uma chuva fria começa a cair. E aqui começam os comportamentos estranhos que confundem a polícia até hoje. A primeira parada foi uma loja de roupas. Eles compram capas de chuva impermeáveis. Pensem comigo, eles estavam de terno completo, e compraram capas de plástico por cima. Eles sabiam que iam enfrentar o tempo ruim, mas queriam manter a formalidade dos trajes. Eles iriam para uma cerimônia religiosa solene, ou para um encontro importante, mas definitivamente não estavam se preparando para um acampamento. A segunda parada foi em um bar na Avenida Marquês do Paraná. Miguel entra e compra uma garrafa de água mineral magnésia. O atendente do bar se lembra deles. Diz que Miguel parecia nervoso, olhava o relógio o tempo todo. Manuel parecia focado. Um detalhe que me intriga muito nesse caso. Miguel guardou o recibo da garrafa de água. Ele disse ao atendente que devolveria o casco depois
para pegar o depósito de volta. Isso é fundamental para o perfil psicológico. Quem planeja se matar não se preocupa em devolver o casco de uma garrafa para pegar centavos de volta. Eles tinham a intenção plena de descer aquele morro vivos. A última vez que foram vistos com vida foi por volta das 16 horas. Eles caminhavam em direção à entrada da trilha do Morro do Vintém. Estava chovendo. O céu estava cinza chumbo e eles começaram a subir. O que aconteceu nas próximas 2 horas é o vácuo onde o mistério habita. Pulamos para o dia 20 de agosto, sábado, 3 dias depois. Um garoto de 18 anos, Jorge da Costa Alves, sobe o morro para pegar uma pipa e caçar passarinhos. O cheiro forte e putrefato atrai sua atenção. No meio de uma clareira, ele vê os 2 corpos. A cena que Jorge descreveu para a polícia é de arrepiar. Eles não estavam jogados de qualquer jeito. Eles estavam deitados de costas, lado a lado, perfeitamente alinhados. Manuel e Miguel tinham feito o que a perícia chamou de cama de folhas. Eles usaram uma faca para cortar folhas de uma palmeira local, a pindoba, e forraram o chão lamacento, provavelmente para não sujar os ternos. Eles estavam com as capas de chuva e cobrindo a região dos olhos as famosas máscaras de chumbo. Eu quero que vocês visualizem essas máscaras. Não eram máscaras industriais, eram chapas de chumbo, cortadas grosseiramente com tesoura de latão, moldadas para encaixar no rosto, sem furos para os olhos. Ou seja, uma vez que você coloca a máscara, você está na escuridão total, incapaz de ver o mundo exterior. Ao lado deles, os itens encontrados transformaram o caso em um quebra-cabeça. A garrafa de água vazia, um pacote com 2 toalhas, talvez para secar o rosto, e o caderno de anotações. É nesse caderno que está a pista mais famosa e mais aterrorizante desse caso. No caderno de Manuel, entre anotações de peças de rádio, havia uma página escrita em letras de forma, com verbos no imperativo, como se fosse uma instrução militar ou uma receita médica. Prestem atenção na sintaxe. 16h30 estar no local determinado. 18h30 ingerir cápsulas. Após efeito proteger metais, aguardar sinal máscara. Vamos dissecar essa nota. 16h30 estar no local determinado. Confere. Eles subiram o morro nesse horário. Eles foram pontuais. 18h30 ingerir cápsulas. Que cápsulas? Nenhuma cápsula foi encontrada no local. Eles tomaram tudo? O que havia dentro? Veneno? Drogas alucinógenas? Um placebo? Após efeito, proteger metais. Essa é a frase que deixa todo mundo louco. Que metais? Seria o dinheiro que eles levavam? Lembrando, o dinheiro sumiu. Seria os componentes eletrônicos internos do corpo humano? Ou seria uma referência alquímica? Aguardar sinal máscara. Eles esperavam ver algo, um sinal luminoso, e a máscara seria a proteção contra esse brilho intenso. Agora, a parte revoltante da investigação. A investigação foi um desastre. Como era um fim de semana e o local era de difícil acesso, a polícia e os bombeiros demoraram para retirar os corpos. Quando chegaram ao Instituto Médico Legal, as geladeiras estavam quebradas ou cheias. Os corpos ficaram se decompondo em temperatura ambiente. Quando o legista finalmente abriu os corpos, os órgãos internos estavam em estado de liquefação. Não dava para analisar o estômago, o fígado, o coração. O laudo oficial? Causa mortes indeterminada. Sem marcas de tiro, sem facadas, sem estrangulamento, sem sangue. Eles simplesmente desligaram. Então, o que aconteceu no Morro do Vintém? Ao longo de quase 60 anos, 3 teorias principais disputam a verdade. A teoria número 1 é o golpe mortal, a tese cética e favorita da polícia na época. Manuel e Miguel teriam caído no conto do vigário. Eles andavam com um terceiro homem, conhecido como o Platinado, ou apenas um contato espiritista.
Alguém teria convencido eles de que, para multiplicar o dinheiro ou fazer contato com os mestres, eles precisavam ir a um local isolado, com muito dinheiro vivo, e tomar uma medicação para purificar o corpo. As cápsulas seriam veneno, como cianeto ou estricnina. O assassino esperou eles morrerem, pegou o dinheiro e foi embora. Contraponto. Por que o assassino deixaria o relógio caro no pulso de Miguel? Por que deixar as máscaras? Por que não apenas dar um tiro neles e jogar no mato? O ritual parece complexo demais para um simples roubo comum. A teoria número 2 é o experimento científico espírita, a tese do acidente. Essa é a teoria que eu acho mais fascinante. Eles não foram assassinados. Eles morreram por acidente em um experimento que eles mesmos criaram. Eles eram espíritas científicos e acreditavam que a mente humana funcionava como um rádio. Talvez as cápsulas contivessem drogas psicodélicas, como LSD ou mescalina, para abrir a terceira visão. Eles subiram o morro, tomaram a droga, colocaram as máscaras para focar na visão interior e tiveram uma overdose. Ou talvez a combinação da droga com o frio, a chuva e o jejum causou uma hipotermia ou parada cardíaca. O detalhe assustador. Se foi isso, eles morreram deitados, alinhados, esperando uma nave que nunca veio, enquanto a vida se esvaía no escuro de suas máscaras. A teoria número 3 é o fenômeno OVNI, a tese sobrenatural. Não podemos ignorar os relatos locais. A senhora Gracinda Barbosa, moradora da região, relatou à polícia que na noite de quarta-feira, dia 17, por volta das 18h30, horário exato do bilhete, ela viu um objeto oval, multicolorido, pairando sobre o morro do Vintém. Ela disse que o objeto emitia um brilho alaranjado intenso. Anos depois, em 1980, o famoso cientista Jacques Vallée, inspiração para o filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, veio ao Brasil. Ele analisou o solo onde os corpos foram achados. Ele afirmou que a vegetação ali havia morrido de uma forma anômala, como se tivesse sido exposta a micro-ondas ou radiação intensa. Será que Manuel e Miguel realmente conseguiram o contato? Será que a luz veio e foi forte demais para o corpo biológico deles? Tem um detalhe que pouca gente fala, mas que precisamos adicionar. 4 anos antes, em 1962, um outro técnico de eletrônica foi encontrado morto no Morro do Cruzeiro, também no Rio. O nome dele era Hermes. Ao lado dele, uma máscara de chumbo. No estômago dele, indícios de ingestão de cápsulas. Isso prova que Manuel e Miguel não estavam inventando isso do zero. Havia um grupo, uma seita ou um círculo de estudos que praticava esse ritual específico. Ir para o alto de morros, usar chumbo e tentar captar energias cósmicas. Eles estavam seguindo um manual que aparentemente era mortal. O caso foi arquivado em 1969. O dinheiro nunca apareceu. O tal terceiro homem nunca foi identificado. Os exames toxicológicos, feitos anos depois na exumação, deram inconclusivos porque já não havia mais o que testar. O mistério das máscaras de chumbo permanece como o caso Roswell brasileiro. Ele nos fascina porque mistura tudo o que tememos e amamos. A busca pelo divino, a confiança cega na ciência ou no que achamos que é ciência e a fragilidade da vida humana. Manuel e Miguel subiram aquele morro buscando a luz, buscando conhecimento. Eles encontraram a escuridão eterna sob 2 placas de chumbo. Se foi um assassinato perfeito ou um contato imediato fatal, talvez nunca saberemos. As únicas testemunhas são o vento, a chuva e as máscaras, que hoje repousam em silêncio no Museu da Polícia Civil do Rio de Janeiro.